Hoje, eu não sei se vocês têm essa mesma sensação, mas os relacionamentos eles estão muito solúveis, estão muito líquidos. Porque as pessoas casam e elas não casam elas casam para ver se vai dar certo, quando na verdade a gente tem que casar para fazer dar certo. Afinal de contas, um bom casamento você não encontra, você faz um bom casamento. E a base de um bom casamento, segundo estudiosos, é o diálogo. Um relacionamento que não tem um bom diálogo, ele já está mais da metade do caminho da jornada do fracasso, né? Que é o casamento fracassado, o casamento falido, que a gente fala muito durante a Semana Casamento Restaurado. Então, quando a gente fala sobre relacionamento, e eu ouço muitas histórias, né? Obviamente, por conta de viver esse mundo, né? De ajudar pessoas, eu, a Dai, toda a equipe. E hoje eu estava falando com a Dai sobre casais próximos que a gente conhece. A gente vê muitas pessoas com a boa intenção de ajudar, né? De aconselhar, de falar como se ter um bom casamento, de às vezes até dizer, olha, não desista, mas essa própria pessoa, ela não é capaz de fazer o casamento dela dar certo. Barone, e por que eu tenho que tomar cuidado em ouvir esse tipo de direcionamento, de aconselhamento? Porque assim, olha, por mais que a pessoa ela tenha excelentes intenções de te ajudar a enxergar, a lutar pelo seu casamento, todo o conselho que ela der para você, ela está dando baseado no achismo, porque se de fato ela soubesse o que fazer, ela estaria fazendo pelo próprio casamento. Então, primeira coisa, toma cuidado com quem você fala e quem você escuta nos aconselhamentos, porque um aconselhamento errado, um direcionamento errado pode causar grandes consequências e às vezes consequências difíceis de reverter. Então, quando a gente fala sobre o diálogo, e eu garanto para você, se você está aqui e está passando por um desafio no seu casamento, existe uma chance, para não falar de 100%, de 99,99999% de que o teu relacionamento, vocês não têm se falado. E quando falam pouco, quando falam, e quando falam, talvez tenha muitas brigas. Então, alguém que está vivendo momentos desafiadores no seu relacionamento, certamente tem um diálogo, o diálogo comprometido, um diálogo escasso, né? Então, é preciso, primeiro ponto, dialogar. Porque quando não há o diálogo, vai acontecer dessa situação que é o tema da live. Você vai ter que se posicionar. E quanto mais tempo você demora para se posicionar, não havendo diálogo, então, primeira coisa para você ter um relacionamento saudável, ser amigo do seu marido ou da sua esposa. Não sendo amigo, o que acontece no reino espiritual? Quando perde-se essa intimidade, essa cumplicidade, essa confiança e o diálogo, gente, lembra que durante a Semana Casamento Restaurado, para quem já assistiu, eu falo muito sobre a conta bancária do amor, né? Cada atitude positiva que você faz é um depósito, cada atitude negativa que você faz é um saque. Então, eu falo para as pessoas medirem, a sua conta do amor está positiva ou negativa? Né? Ele está depositando ou ela depositando na sua vida e vice-versa, ou vocês estão sacando? Porque não tem problema, e isso é um cuidado que a gente também tem que ter, de querer viver o relacionamento hollywoodiano. Sabe aquele relacionamento dos filmes de amor, onde foram felizes para sempre? Feliz para sempre, casamento não existe. Existe o felizes, e entender que ser feliz no casamento envolve também momentos onde haverá entre o casal desgaste, né? Vai ter desgaste, desentendimento, às vezes chateação, pensamentos e ideias diferentes. Então, quando você tem um diálogo saudável, vocês falam de todos os assuntos. Então, hoje, por exemplo, um pouco antes dessa live, eu liguei para a Dai para falar sobre coisas da empresa, né? Que ela normalmente não participa. Mas eu quis falar com ela para entender o ponto de vista dela, porque isso é importante para o casal, porque de repente ela vê, a mulher tem um ponto de vista de uma determinada situação diferente do homem e vice-versa.
Então, quando há o diálogo, vocês vão falar de muitas coisas bacanas, vão falar também de coisas difíceis, vão poder falar das questões emocionais. E quando não há um bom diálogo e não se fala de coisas boas, de coisas difíceis, é muito mais provável que o casal ele vá guardando. Então, o marido ele não fala o que pensa, o que sente, e isso já é um desafio maior entre homens. Homem naturalmente tem essa dificuldade de falar do que pensa, do que sente, né? Ele gosta de falar menos. Se puder, ele não fala. Então, olha como essa estratégia de não falar nada é ruim. Ele fala assim, não vou falar nada para que ele perceba. Cara, você está falando para ele fazer o que ele quer muito fazer, que é o silêncio. E ele precisa dialogar. Ele às vezes não quer. E não que você também tenha que forçar. Mas quando você puxa assunto e ele sabe que ele pode falar com você e ele tem essa liberdade de falar de todos os assuntos, fica confortável de falar. Agora, quando há o distanciamento do casal, sempre fica aquela situação, pô, eu vou falar, eu já não estou falando nada, eu vou falar para quê? E se eu falar, ela ficar nervosa? Ou vice-versa, ou ele ficar nervoso. Então, vai se criando barreiras. E quanto maior forem essas barreiras, mais desafiador vai ficando o relacionamento.